Boa noite, queridos irmãos. É com alegria que mais um domingo estamos juntos com vocês, nesse que tem sido um dos nossos motivos de a cada domingo preparar uma palavra. Você que escuta nesse momento, gostaria que você chamasse sua esposa, seu esposo, seus filhos, e que nesse momento nós tivéssemos um tempo diante do Senhor, buscando a palavra dEle, falando com Ele, entendendo aquilo que é pertinente a esse tempo. E eu quero começar nessa noite, querido, falando algo muito sério. Tenho observado que o nosso número de visualizações dos nossos cultos tem diminuído. Querido, eu gostaria de pedir que você apresentasse a outras pessoas no nosso canal, para que nós tivéssemos o maior número de inscritos possíveis. Sendo assim, queridos, nós pudéssemos ampliar o nosso trabalho com esse canal. Porque cremos, querido, e em nome de Jesus, eu quero já, nesse início, como falei, salientar algo. Nós precisamos cada dia mais estarmos orando para que haja sabedoria nas pessoas que controlam alguns sistemas dentro do nosso país, para que seja diminuído, querido, o impacto de tudo isso que nós estamos vivendo, em todas as áreas, quer seja na área financeira, quer seja na área de saúde, quer seja, querido, até no que diz respeito às igrejas. No final desse culto eu quero tirar um tempo bem sério, queridos, para nós orarmos. Muitas igrejas, queridos, estão vivendo uma situação bem ruim. Dentro delas, no sentido que pessoas contaminadas com o Covid têm sido contaminadas. E aqui em Santo Ângelo aconteceu isso, Santa Rosa aconteceu isso. E nós temos que orar porque dentro do ambiente ao qual o Senhor nos deu, para que fizéssemos igreja, querido, nós temos que ter o maior cuidado para abençoar a vida das pessoas. E por isso, nós temos que cuidar todas as áreas que dizem respeito àquilo que está sendo pedido para que seja feito. A observação de máscara, a observação de álcool gel, mas também, querido, o nosso cotidiano nós temos que cuidar. Nossa família precisa de nós. Por isso a importância de nós darmos maior atenção para tudo isso, queridos. A minha oração nesse início de reunião é que o mais breve possível nós possamos todos estarmos juntos com o maior número de pessoas possíveis dentro dos nossos prédios, para que em nome de Jesus Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer nesse tempo. Amados, importante também salientar, queridos, que nós como igreja temos trabalhado tanto em Santo Ângelo quanto em Santa Rosa. Cada dia desses cultos que nós temos online, nós temos estado nas nossas igrejas com culto presencial. Sim. Desde o início dessa pandemia, foi algo que a gente falou no primeiro vídeo que a gente fez lá atrás, que era só um vídeo que eu mesmo fiz durante o dia, que tinham começado a falar sobre restrições. Nós temos vindo na igreja, nós temos estado aqui, e aquela pessoa que vem para receber uma oração ou qualquer coisa do tipo, nós estamos aqui. Queridos, quero falar também a importância de nós estarmos abençoando a vida de outras pessoas com mantimentos, abençoar a vida de pessoas com roupas. Está chegando o inverno, já nesse início, nesse final de outono, né? Nós já temos entregue muitas doações a pessoas que têm necessidade. Nós temos, querido, sim, o nosso brechó, que tem sido uma bênção para a manutenção da casa, manutenção da igreja nesse tempo de pandemia, que dízimos e ofertas têm diminuído, tem sido um instrumento de bênção, mas nós também temos usado a tua doação de roupa para entregar para outras pessoas. Nós fazemos um trabalho, querido, de entregar tanto mantimento, comida, como também vestuário, e também da mesma forma como trabalho também de manutenção, e isso tem sido usado para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a luz, tudo isso, querido. Porque nesse tempo há uma dificuldade de valor. Então eu quero, nesse início de reunião, te motivar
a estar entregando o teu dízimo aí em Santa Rosa, querido. Entregando a tua doação de alimento. Entregando a tua doação no que diz respeito a roupas também. Da mesma forma, aqui em Santo Ângelo, quero te incentivar a estar entregando o teu dízimo, a tua oferta, entregar alimentos, entregar vestuário para que sim, nós possamos distribuir para muitas pessoas, sim, nós possamos trabalhar com a questão do brechó também. Quero que você abra sua Bíblia, querido. Estamos falando durante essas semanas todas, estamos falando em uma sequência daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que a igreja venha desenvolver um pensamento. Eu quero que você abra lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Mas antes de ler esse versículo, eu quero falar para você a importância de nós compreendermos o quanto nós precisamos orar. Essa tem sido a nossa pauta. A igreja, a nossa casa, a nossa vida. Começando pela nossa vida como um lugar de casa de oração. Mateus, capítulo 6, fala: tu entrarás no teu quarto, orarás ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará diante de muitos. Minha vida individual de oração. A minha vida individual de oração, ela tem que ser trabalhada para que as pessoas que estão dentro da minha casa, em primeiro lugar. Queridos, nós somos uma igreja que trabalha com células. E isso é algo que há muito tempo nós compreendemos. A primeira célula, ou a célula mais importante, ou o grupo mais importante que nós temos, não é o do convívio de amigos, não é o do convívio da igreja no sentido de ter um grupo caseiro, uma célula ou qualquer coisa desse tipo. É a família, é a oração. Tive 2 testemunhos essa semana muito interessantes de duas pessoas da igreja falando, um contando que ele e a família dele foram orar, né, individualmente primeiro, cada um no seu quarto, e depois se juntaram na sala e ali foram passando a palavra que cada um tinha recebido do Senhor. Algo tremendo, querido, Deus se manifesta dessa forma. Um outro veio me contar de como Deus tem abençoado a casa dele. Por quê? Porque ele tem entendido da importância de orar como família. Então, a minha oração individual, a minha oração como família, vai gerar uma ação, uma ação coletiva. E quando a igreja ela começa a ir para diante do Senhor e começa a orar, e queridos, é importante nós também pontuarmos algo, que nós temos falado dentro dessa questão de oração, que é a questão da aliança. Você tem ouvido quase todo dia, querido. Você tem ouvido na TV sobre esse assunto. Você tem ouvido quando você liga lá o seu celular e você vê o Facebook, Instagram, qualquer rede social. Há uma palavra que tem sido muito usada: engajamento. Queridos, engajamento significa eu me comprometer com alguém. Aliança. E algo que é muito interessante dentro disso, querido, que eu tenho notado, nós muitas vezes não olhamos que temos importância no engajamento da igreja. A igreja onde você está plantado, e aí eu quero abrir um parênteses, como eu gosto de falar, mas eu sempre tenho que esquecer de fechar o parênteses, muitas vezes eu esqueço. Você tem que ser engajado, você tem que estar aliançado com a igreja. E aí, queridos, é muito interessante porque alguns eles têm uma mentalidade assim, e é uma mentalidade, infelizmente, muito comum no nosso tempo. O que é meu, o que é da minha casa, o que é do meu círculo, não é tão bom. Melhor é o que está lá do lado. Melhor, e aí, queridos, eu quero, dentro desse parênteses que eu abri, pontuar algumas coisas.
Gente, eu sou de uma geração que viu um mover de adoração e louvor. E eu me impressionava. Caramba, como é que esses caras cantam músicas que vêm tão forte do céu para a nossa vida? Eu fui descobrir, há alguns meses atrás, mexendo em algumas páginas lá do YouTube, fui vendo algumas ministrações de um irmão, e aí fui vendo, fui puxando, descobri, queridos, que muitas ou quase todas as músicas que aquelas pessoas cantavam na época que eu achava, puxa, que mover que está vindo sobre nós, eram vindas lá dos Estados Unidos para cá. Burro eu, né? Mas o que eu quero falar com isso? Que, querido, não adianta de nada eu querer trazer algo de uma outra igreja que não se está vivendo aqui dentro da minha igreja. Por exemplo, você que é de Santa Rosa, você tem que estar enganjado em muitas coisas que eu falo, sim. Você tem que estar enganjado porque eu sou o pastor mais velho, eu sou o discipulador do pastor Marcos Davi. É claro que muitas coisas por nós, Santo Ângelo, sermos a sede, elas começam aqui. Mas, de forma alguma, você tem que me olhar acima do pastor Marcos Davi, porque, em primeiro lugar, você tem que estar enganjado no teu ambiente. É como se eu dissesse assim, o fulano e a ciclana, eles ouvem tudo que é tipo de ministração que está se falando sobre adoração, eles estão vendo tudo isso, mas, no entanto, dentro do mover ali, do ministério, e eu estou falando agora, estou dando um exemplo de Santa Rosa, eu poderia dar um exemplo daqui de Santo Ângelo, eu olhar tudo isso e pensar assim, puxa vida, que legal isso que está se movendo, e não mover aqui dentro da onde eu estou. O que eu quero salientar, querido, é que quando eu falo em oração, quando eu passo a semana inteira, que foi o que fizemos, falando durante a manhã, durante a semana inteira falando de paternidade, eu estou enganjando você, eu estou trabalhando com você, com a aliança que o Senhor tem nos feito, de compreender que primeiro Ele quer que a gente esteja firmado na aliança com Ele. Um lado a parte dele, outro lado a nossa parte. Mas, dentro dessa parte nossa, nós temos responsabilidade. Em primeiro lugar, com o nosso contato com Ele, ouvir Ele. Para que depois isso venha, já fechei o parênteses, para que isso venha a mover na onde eu estou, na cidade onde eu estou plantado. Eu gosto muito de um livro, não lembro o nome do autor, agora é um livretinho pequeno. Eu acho que eu devo ter comprado ele já umas 4, 5 vezes, aí eu empresto, e daí depois não me devolvem, e aí eu compro de novo esse livretinho. Já dei de presente. Floresça aonde você está plantado. A irmã Nelly, lá em Porto Xavier, ela é uma bênção para mim aqui em Santo Ângelo, que converso com ela quase todas as semanas, e ela sempre tem uma palavra de Deus, alguma coisa, ela fala, a Nádia, o pessoal de lá, mas ela está envolvida com aquele pessoal de lá e fazendo com que aquele pessoal de lá esteja recebendo de Deus. Sim, é fato que o que ela tem recebido das ministrações que nós temos mandado pelo YouTube, mas também daquilo que a gente conversa, claro, e outras pessoas que influenciam. Mas o que eu quero dizer da importância de nós pedirmos para onde nós estamos, para que nós estejamos envolvidos naquilo. E quando eu estou falando isso, querido, eu estou falando sobre a importância da minha parte na aliança como um todo. Na minha parte da aliança, tanto na minha vida individual, dentro da minha família, como dentro da minha igreja. Na minha parte individual, eu como pessoa, eu tenho que estar perante ao meu Deus, orando a Ele, Senhor, o que eu preciso ser transformado? Queridos, isso é algo muito sério. Hoje em dia as pessoas elas se olham e elas pensam, eu não preciso mudar nada, querido.
O simples fato de nós pensarmos que não temos que mudar já é um problema muito sério. O ser humano ele tem que estar sempre trabalhando linhas de pensamento para crescer, para evoluir em todas as áreas. Em todas as áreas. Na minha família, eu não posso olhar e ter aquela mesma briga que eu tinha com o meu pai e com a minha mãe, que eu tinha antes da minha conversão. Não. Ah, mas meu pai e minha mãe não são convertidos. Não importa, querido. Você tem uma aliança com o Senhor e pela tua vida individual de oração, a tua vida em família, ela vai começar a ser trabalhada. E da mesma forma, a tua igreja ela vai ter que vivenciar esse novo que está acontecendo com você. Pedi para você abrir em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que tem uma fala muito séria e que me chama muito a atenção. Tiago, ele está falando, sobre a questão de guerras, que tudo isso vem do próprio coração do homem. Muitas coisas vêm da cobiça do coração do homem, isso tudo traz morte, coisa e tal. E aí no versículo 13 ele vai dizer assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí, queridos, essa palavra sempre me bateu assim no coração. Puxa vida, que palavra séria é essa? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas há uma outra palavra, e aí eu quero que você deixe marcado esse texto, e você abra numa outra palavra. Vá lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Diz assim: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado pelo Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso é Jesus falando. E eu venho de um pensamento religioso, de um ensino, que diz assim, cara, em nome de Jesus e as coisas vão acontecer. E aí fica aquela velha coisa que a gente faz, em nome de Jesus eu vou ir em tal lugar. É interessante. Porque o texto lá de Tiago diz que você pede, mas não recebe porque pede mal. E aqui está dizendo que se você pedir em nome de Jesus vai acontecer. O que está acontecendo? Qual é o problema? Dentro de tudo isso que a gente está falando, da gente permanecer na aliança, da gente permanecer na questão, entender que Deus é Pai, e que eu oro a Ele e Ele me responde. Como tudo isso se encaixa, queridos? É que, desde o início eu estou falando que, primeiro, nós temos que ter uma vida individual com Deus. Para ter essa vida individual com Deus, eu tenho que entender que o Evangelho de João, capítulo 5, um texto que eu estou sempre falando dele, capítulo 5, versículo 19, diz que Jesus olhava o Pai, via o Pai. Quando esse texto está dizendo que se eu pedir em nome de Jesus, Ele vai fazer, significa que eu tenho que estar aliançado com Jesus. Detalhe, para que eu possa estar aliançado com Ele, lá em Tiago, diz a continuação do texto algo que marca muito forte. Diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Em uma outra tradução diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes com os seus próprios desejos. Querido, coisa que eu quero pontuar, e essa semana nós vamos trabalhar isso a semana toda, é compreender que, em primeiro lugar, eu tenho que olhar o coração do meu Deus em relação a todas as coisas que eu quero colocar diante dele. Em primeiro lugar, Deus quer que eu seja alguém todo dia, melhor do que eu fui ontem.
E aí, queridos, eu poderia entrar em várias áreas. Mas eu quero, nessa noite, de uma forma bem, como eu vou dizer isso? De uma forma que eu respeite você, eu respeite a sua forma de viver. Querido, nós precisamos sair de algumas coisas que nós temos dentro de nós, que são fortalezas. Ai, pastor, o que significa isso? Querido, primeiro lugar, homem. Há uma coisa muito séria que se diz sobre o homem ser o sacerdote da casa. Eu não quero entrar nesse todo, porque daí eu me desviaria do que eu quero falar. A palavra diz que o sacerdócio, ele é universal, homem e mulher. Não quero entrar no mérito. Mas, homem, como tu pode ser o sacerdote, aquele que está ministrando, entendendo que sacerdote é aquele que ministra diante de Deus, que entrega o sacrifício diante de Deus, isso que o sacerdote fazia, que é aquele que trabalha diante de Deus, que é aquele que vai na presença de Deus, lembrando que o sacerdote, quando ele ia na presença de Deus, se ele tivesse alguma mancha, se ele tivesse algum pecado, ele morreria diante de Deus, lá no Santo dos Santos. Então, esse homem que tem que ser sacerdote, em primeiro lugar, ele tem que ser alguém que está conectado com Deus. E para estar conectado com Deus, querido, ele tem que pedir de uma forma correta. Como ele pede? Primeira coisa, o homem que compreendeu quem é Deus na vida dele, entende que esse Deus é Pai. Então, o coração dele é curado em relação a paternidade. E aí, queridos, quando eu estou falando o homem, eu estou falando a mulher também. Só que hoje, no mundo em que nós vivemos, eu falei isso lá no início, a nossa mente ela está bitolada em algumas coisas. E nós não temos compreendido como sair disso. Um texto diz, se tu pedir ao Senhor, Ele vai te dar. O outro diz que tu pede mal. Pastor, como eu posso entrar, então, em uma forma nova de viver? Como eu, homem, posso ser o sacerdote da minha casa? Eu, como mulher que estou dentro do meu lar, engajada para que a minha família seja feliz, como eu posso abençoar e como eu posso ser alguém que está ministrando diante de ti? Chave, querido, para a nossa vida nesse tempo que Deus tem nos ensinado muitas coisas que estamos em casa. Oração é um momento de fazer com que a minha parte na aliança seja destacada diante daquele ao qual eu aliancei, Deus. Foi isso que o Senhor nos deixou. A nossa parte na aliança, querido, não é nós nos tornarmos pessoas que vamos mudar a nossa forma de vestir por causa da nossa religião. Não, o Senhor nunca pediu isso. A nossa parte na aliança é nós orarmos, é nós entregarmos diante dele a nossa vida. Há muitas pessoas ansiosas nesse mundo em que nós vivemos, há muitas pessoas enlouquecidas, pedindo mal, por quê? Porque não entregam-se totalmente na mão de Deus. Mas, pastor, eu preciso então de algo que me faça eu começar algo novo na minha vida. Querido, eu quero nessa noite abrir, querido, daqui a pouco para você que nunca ouviu isso. Muitos já ouviram. Mas eu quero salientar, e essa semana nós vamos trabalhar nisso. Querido, nós precisamos orar, mas orar corretamente. Quando o texto ali de João diz que se nós pedirmos em nome de Jesus, eu deveria ter marcado. Quando nós pedirmos em nome de Jesus, 14, 13. Tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aí diz assim, e se me amais, guardais os meus mandamentos. O que são os mandamentos, senão a própria palavra? Então eu faço uma composição rápida de tudo que eu estou trabalhando desde o início
dessa pandemia que eu tenho falado nesse canal do YouTube. Falando do pão vivo que desceu do céu, falando Jesus sendo a pedra que foi rejeitada pelos construtores. O pastor Marcos Davi falou do plano de Deus. Nós falamos sobre a importância, em muitas ceias, nós falamos da importância da própria ceia, de compreender que é uma aliança que nós temos com o Senhor, a aliança que nós temos com Ele, uma palavra de equilíbrio. Tudo isso que nós falamos, Ele vai trabalhando para que nós compreendamos que o nosso Pai, Ele quer nos ouvir. E a melhor forma dele nos ouvir é através da palavra. Então, queridos, eu poderia... E como você já viu, o título dessa ministração é Orando a Palavra. Eu pego a palavra de Deus e eu começo a basear em cima da palavra de Deus a minha oração. A minha oração ela tem que ser baseada porque Deus ele vai fazer aquilo que está segundo o pensamento dele. É aquela velha coisa que eu conto, né? As minhas histórias que eu conto sempre. A mãe chegou para mim num culto com uma criança, e a criança muito animada, e pulava, e corria, e mexia. A mãe disse, pastor, eu quero que o senhor ore para o meu filho se acalmar. Eu já falei isso aqui uma vez numa ministração dessa. E eu olhei para a mulher e disse, olha... por quê? Como assim? O que? Ele é muito ativo. Eu disse assim, querida, se ele é ativo, eu não preciso orar por ele. É algum problema que ele tem? Não. É só atividade, porque deixa ele correr. É coisa de criança. É como algumas pessoas não vêm na igreja. Meu filho, ele corre demais dentro da igreja, ensina ele a não correr. Fala para ele. Aí é obediência. A palavra de Deus fala isso. Disciplina a criança, que quando for necessário, ela não vai te envergonhar. Por quê? Porque ela vai estar disciplinada, ela vai estar ensinada, ela vai andar naquilo que ela foi ensinada. É como um casamento. O homem olha a sua esposa e vê ela como aquela que o Senhor escolheu para ele, para que eles venham a viver juntos. Mas aí vai ter problema, vai ter briga alguma vez ou outra. A mulher tem que olhar a palavra e ver como Deus vê o esposo dela pela palavra. E quando eu oro, eu tenho que... E o esposo vê a esposa pela palavra. Pastor, mas eu não vejo isso. Aí é que está o problema. Nós não oramos pelos nossos esposos e pelas nossas esposas. E quando oramos segundo Tiago, que diz, pedis mal, pedis para o vosso próprio deleite. O que significa isso? Pastor, eu quero que a minha mulher seja assim, assim, assim. Eu quero que o meu esposo seja assim, assim, assim. Para agradar o nosso coração. Não porque Deus pode usar a forma que Ele é e curar, de repente, alguma ferida que existe no coração, porque muitos dos relacionamentos, a forma que o marido trata a esposa é porque ele teve um relacionamento lá atrás, no namoro, alguma coisa, e isso marcou para o casamento. A mesma coisa a mulher. E às vezes até o próprio relacionamento do pai e a mãe vão gerar no casamento um problema. Então como eu posso mudar isso? Orando a palavra. Orando a palavra e dizendo, Senhor, eu quero compreender quem Tu és. Orar em nome de Jesus é orar em afinidade, em unidade com Ele mesmo. O que significa isso? Quando Jesus ele é interpelado pelos discípulos, Senhor, como nós podemos aprender a orar? Ele olha para eles e diz assim, vocês querem aprender a orar? Orem assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. O que é isso? É a própria palavra. Porque Cristo era a própria palavra. Mas aqui ele mostra a grandiosidade desse Deus que ele conhecia. Porque lá no Gênesis diz assim, façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança. O que está falando ali? Que o Pai, o Filho e o Espírito estavam juntos. E os três fizeram o homem. E os três comungaram no entendimento de que o homem tinha que ser a imagem e semelhança deles. Então Cristo aprendeu isso, compreendeu isso, e quando Ele vem em carne, Ele diz, Pai nosso, Ele ora a própria palavra. Queridos, eu
eu aproveitei essa fala de orar a palavra e destaquei aqui algumas coisas. Como eu posso orar pela minha família? A melhor forma de orar pela minha família, queridos, não é dizendo assim, ó, que a minha filha, aquela menina que não se comporta, ou aquele menino que não está fazendo aquilo que eu quero. Abre comigo lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. É algo, querido, que nós vamos trabalhar muito essa semana. Então, daqui a pouco eu vou passar rápido algumas coisas, mas durante a semana você vai compreender melhor isso que a gente está falando. 24, 15. Josué 24, 15. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis. Se aos deuses que vossos pais serviram, os quais estavam no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra hoje habitamos. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É um texto que a gente conhece. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que muitas vezes a gente diz, Senhor, meu filho tem que mudar, mas só que a gente não leu, ou melhor, ou não entendia que nós temos que o melhor é orar a própria palavra. E aqui diz assim, Senhor, mesmo que a minha família, os meus antepassados, com as minhas próprias palavras, né? Os meus antepassados não tenham te compreendido e não tenham ensinado que eu fosse alguém mais pertinente ou perseverante, melhor, na busca a Ti. Por isso até hoje não ensinei aos meus filhos que hoje eu possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou orando a palavra. Pastor, mas eu não sei dizer desse jeito que o Senhor fala. Então leia o próprio texto assim, Senhor, cumpre isso na minha vida. Cumpre que eu possa ser alguém que a minha casa te serve. Então, querido, se você quer orar pela sua família, você começa a ler a Bíblia e começa a olhar homens de Deus, como por exemplo, Jesus está passando e tem um homem baixinho, e provavelmente ele era um pouco mais baixo que eu, e ele corre e sobe numa árvore, e Jesus olha e diz assim, tu aí na árvore, desce, que convém que hoje eu esteja fazendo uma refeição na tua casa. Esse homem era Zaqueu. Ele desce correndo, chega, chama toda a família dele e leva a família dele a escutar o próprio Jesus. E ele diz, Senhor, se eu errei, eu faço diferente, eu mudo. O que é isso? É um homem dizendo, minha casa, minha família, eu errei até aqui. A minha oração hoje é pedido de perdão, para que vocês vejam em mim uma pessoa nova. Essa é a oração que o Senhor quer de nós. Essa é tudo que eu tenho falado até aqui de pão vivo que desceu do céu, pedra angular que foi rejeitada pelos construtores, a qual foi colocada como pedra de esquina para que seja construído algo. É falar das alianças, desde a aliança lá do Éden, falando da aliança de Noé, falando da aliança de Abraão, falando da aliança de Moisés, falando da aliança de Davi, falando da aliança, da nova aliança. Querido, tudo isso é dizendo, cara, a gente tem que orar a palavra. E aqui eu abro um parênteses. A igreja, ela errou porque não está escrito, venham a mim, e eu vos darei o dinheiro para que vocês tenham tudo aquilo que vocês desejam. Não. A palavra diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Dizendo, cara, eu quero andar com vocês para poder suportar, para poder ajudar, para poder fazer vocês crescerem. Mas muito mais aqui dentro, do que para que os outros vejam. Ore pela sua família, ore a palavra pela sua família. Ore por cura, querido. Você que está doente, é em nome de Jesus. Lá de João, capítulo 14, versículo 13, que nós lemos, aquilo que vocês pedirem em meu nome acontecerá. Eu oro para que a palavra se cumpra sobre vós. Lucas, capítulo 12, versículo 14.
Lucas 12, 14. Olha que interessante essa forma que acontece essa forma tão tremenda. Lucas 12, 15. E ele lhes disse: acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste em abundância de coisas que ele possui. E ele falou-lhes a parábola: a terra de um certo homem indo produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois? Não tenho onde colocar os meus frutos. E ele disse: eu farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores. E ali colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: tolo, essa noite te requisitarão a tua alma. De quem serão as coisas que tu tens preparado? Assim é aquele para quem ajunta muitos tesouros, não é rico perante o Senhor. Querido, quando eu estou dizendo: Senhor, eu quero ir diante de Ti, eu quero ter, aqui o texto está dizendo: não, cara, vai para diante de Deus, compreender que tu não é nada, é a própria palavra. É usar a palavra em nosso favor, não, é usar a própria palavra para nos confrontar quem somos. E muitas vezes nós estamos dizendo: Senhor, eu quero que tu me cure. Mas em primeiro lugar o Senhor quer te curar lá dentro, para que você tenha total benefício de uma vida melhor. Queridos, quando eu leio Tiago, que fala do Senhor: se alguém tem necessidade de sabedoria, Tiago 1,5, alguém tem necessidade de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele dará, porque Ele dá para todo aquele que pede alguma coisa. Recapitulando, a minha parte na aliança é orar ao Senhor, mas Tiago capítulo 4, versículo 13, diz que nós pedimos mal, porque nós pedimos para esbanjar, até uma outra tradução, esbanjar para o nosso próprio deleite. Queridos, então que nesse tempo nós venhamos começar, e aí é algo que eu falei bastante tempo, sim. Sem entender a palavra, sem ler a palavra, a minha oração ela é ineficaz. Ela não tem eficácia, ela não tem por que chegar a mim. Por exemplo, queridos, se você for para diante do Senhor e disser: Senhor, eu sempre ouvi falar que existe algo ou alguma coisa que fala sobre eternidade, que um dia seremos eternos. Ah, Senhor, me beneficia nesse tempo para que eu possa chegar lá. Queridos, é não compreender o todo que o Senhor quer nos dar. Porque quando nós vamos diante do Senhor e nós oramos a oração do Pai Nosso, nós estamos falando algo tremendo diante do nosso Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É dizendo, querido, que a própria palavra ela já tem me trazido tudo que eu preciso para compreender a beleza do que o Senhor quer dar a cada um de nós. Nessa noite, querido, eu quero destacar algo. Eu quero pontuar algo. Quando oramos a palavra, a nossa vida ela vai entrando em um rumo, em um eixo. Ela vai entrando em uma forma diferente que nós vivemos até hoje. Algumas pessoas elas não entendem como alguém dizima, como alguém oferta. Está na palavra. Tem algumas pessoas que elas não entendem por que elas abrem mão do próprio direito delas para entregar diante do Senhor a sua vida e viver totalmente diferente daquilo que elas
viviam. Por que isso? Porque a própria palavra diz que o Senhor vai mudar o nosso coração e vai nos transformar e vai nos fazer pessoas novas. Nessa noite, querido, eu quero gastar um tempo orando. Orando pela tua vida. Orando pela tua casa. Orando pela tua cidade. Mas para isso ficar eficaz, eu quero abrir em um texto. E, querido, uma das formas de nós podermos orar melhor, orando a palavra, eu acredito que seriam os salmos. E eu quero que você abra no Salmo 91. E esse final de ministração nós vamos orar o Salmo 91. E o Salmo 91 ele começa dizendo assim: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Mateus 6, 6. Entrarás no teu quarto, fecharás a porta. Buscarás ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Eu oro nessa noite, Senhor, para que todo aquele que tem entrado no teu secreto, para que todo aquele que tem buscado a tua face de uma forma verdadeira nesse tempo, aquele que tem aberto mão muitas vezes do seu próprio, dos seus próprios direitos, no sentido de que tem acordado na madrugada para orar, tem acordado mais cedo para orar, aqueles que têm, Senhor, te buscado, Senhor, no horário, Senhor, que podem, outros têm até se esforçado para ir te buscar. Que essa palavra do Salmo 91, ela se cumpra na vida deles. Como diz no versículo 2, direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, nele eu confiarei. Senhor, eu oro por confiança sobre a vida daqueles que me ouvem. Aquela pessoa que está doente, Senhor, que ela pegue essa palavra nessa noite, quando diz certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas asas e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será teu escudo e broquel. E não ficarás com medo pelo terror de noite e nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que se dispersa ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Senhor, eu oro por Porto Xavier. Eu oro por cada pessoa que está lá, em especial por uma família que tem passado uma dificuldade na sua casa, em relação à moradia. Senhor, eu repreendo todo o mal, porque tua palavra diz aqui que tu, Senhor, recompensará aqueles que te buscam, e eu oro para que haja recompensa, para que haja benefício. Eu oro pela vida dos irmãos de Porto Xavier, para que haja, Senhor, um despertar do teu amor, um despertar do teu Espírito Santo sobre a vida deles. Como eu oro para que Santa Rosa continue na mesma passada que tem dado de crescimento, de amplitude de conhecimento, e não só de amplitude de conhecimento, mas também de perseverança na tua palavra, Senhor. Eu oro, Senhor, por Santo Ângelo, para que a tua casa, Senhor, ela fique revestida do teu poder, Senhor, e o teu amor, Senhor, seja a diferença para que haja um crescimento, Senhor, um crescimento da tua palavra, Senhor. Amado,
eu quero que nesse momento você, com a tua família, marido, esposa, você possa ficar de pé nesse momento e dar a mão para a pessoa que está do teu lado. Se você está só você está olhando agora esse vídeo, que você possa sentir que a gente está agarrando sua mão, e que você fechasse os teus olhos, para que, de uma forma especial, o próprio poder de Deus viesse sobre a tua vida. No versículo 11 do Salmo 91 diz assim: pois ele dará aos seus anjos um comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que a palavra se cumpra sobre a vida deles, para que teus anjos comecem a fazer coisas maravilhosas, comecem a fazer coisas tremendas, para que nesse tempo haja um voltar-se a ti, Senhor, de todo o nosso coração, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Queridos, quero terminar essa palavra te pedindo aquilo que falei lá no início, de nós estarmos enganjados, aliançados com o canal, convidando o maior número de pessoas para se inscreverem no canal. Quero também, querido, te dizer que se você está enganjado nesse trabalho que temos feito, você esteja trazendo teu dízimo, tua oferta, tua primícia, trazendo mantimento, trazendo roupas, tanto para que nós possamos doar, também para que nós tenhamos no brechó. Tudo isso, querido, no intuito que quando nós estivermos diante do Senhor, o nosso coração se torne um coração de uma criança, que olha o seu pai e diz: pai, eu sei que tu pode tudo. E nós podemos dizer isso, o nosso Senhor tem sido bom conosco. Ele pode todas as coisas. Que a graça do Senhor te acompanhe durante essa semana, que a bênção do Pai, a manifestação do Filho e o consolo do Espírito Santo esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.